ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, liberou para julgamento a ação de investigação judicial eleitoral que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A informação é do portal Metrópolis. Em maio, o Ministério Público Eleitoral, MPE, por entender que houve abuso de poder político, se manifestou a favor de que o ex-capitão seja impedido de concorrer às eleições de 2026 e 2030. Agora, com o voto de Benedito disponível, caberá ao presidente da Corte Eleitoral, Alexandre de Moraes, pautar o tema. Então, resumindo, como está o andamento desse processo que pode suspender os direitos políticos de Bolsonaro? O ministro responsável, o ministro relator, já tem seu voto. Então, ele avisa o Alexandre de Moraes, que é o presidente da corte, que já pode pautar esse inquérito. Agora está nas mãos de Alexandre de Moraes. E eu acho que o Bolsonaro não fica muito tranquilo de saber que está nas mãos do Moraes. O Xandão pode pautar a qualquer momento esse julgamento, e aí nós teremos a primeira grande oportunidade para que Bolsonaro tenha seus direitos políticos suspensos. Seria por 8 anos e ele ficaria fora das eleições 2026 e 2030, pelo menos eleições presidenciais. Ficará de fora também das municipais, ou seja, ficará sem poder participar de nenhuma eleição. 8 anos ainda é pouco. Por mim, Bolsonaro não seria candidato nunca mais a nenhum cargo político. Mas só de saber que esse cara não será candidato a presidente nunca mais, porque seria a próxima eleição que ele poderia participar, 2034, acredito que não estará mais em condições de participar, isso já dá uma tranquilidade. Mas eu deixo bem claro, não fico satisfeito somente com a inelegibilidade. Bolsonaro tem que ser preso. Bolsonaro tem que mofar atrás das grades. Nós não estaremos satisfeitos, não estaremos tranquilos enquanto esse cara não estiver pagando pelos seus crimes na cadeia. Até lá, a injustiça estará imperando no Brasil. E nós não vamos aceitar. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Bolsonaro é investigado pelos ataques sem provas que fez ao sistema eleitoral brasileiro durante reunião com embaixadores no Palácio do Planalto em julho do ano passado. Na reunião, ele disse o seguinte, abre aspas, eu teria dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores por ocasião das eleições de 2018, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar, ou quando ele apertava o número 1 e depois ia apertar o 7, aparecia o 3 e o voto ia para outro candidato. Fecha aspas. Ele falou essa frase idiota, burra, sacana para embaixadores. Gente que representa os mais diversos países do mundo. Ele teve a coragem de reunir essas pessoas em Brasília e falar uma frase dessas. Dizer que em 2018 as pessoas votavam nele e o voto ia para outra pessoa, sem ter uma mísera prova do que estava acusando. Nada. Nenhuma prova, nenhum indício, nadinha. Ele não tem nada. Mas mesmo assim fez a acusação, envergonhando o Brasil e cometendo crime. E ainda transmitindo nas TVs públicas, TV Brasil, essa palhaçada, usando a estrutura do Estado para disseminar esse tipo de mentira contra o sistema eleitoral brasileiro. Simplesmente tem que ter os direitos políticos suspensos. E veja bem, eu não falo cassado, porque direito político não pode ser cassado, a Constituição não permite. Isso significa que ninguém pode perder seus direitos políticos permanentemente. Sempre é por um período. 8 anos, enfim, não pode ser para sempre. Não existe cassação de direito político no Brasil. E nem deve existir, né? Porque isso é coisa de ditadura. Cassar direito político é coisa de ditadura. Não é coisa de democracia. Se você tem alguém que comete crime eleitoral, que cumpre uma pena em regime fechado, essa pessoa fica com os direitos políticos suspensos e, após esse período, recupera esses direitos. É assim que funciona nas democracias.